Sabe quando uma tecnologia simplesmente explode e da noite para o dia vira um fenômeno mundial? É exatamente isso. O ChatGPT está nesse momento mudando a forma como a gente trabalha, como a gente cria, tudo. Vamos mergulhar nessa revolução para entender o que está acontecendo. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com aquela explosão inicial do ChatGPT, sabe? Depois, vamos direto para os problemas que essa tecnologia traz. E para fechar, a gente olha para as soluções que estão surgindo para a gente conseguir navegar nesse mundo novo. O lançamento do ChatGPT não foi só mais uma novidade tecnológica, não. Foi um evento, um verdadeiro divisor de águas. E a velocidade com que todo mundo adotou, nossa, pegou geral de surpresa. E só para ter uma noção dessa velocidade, o ChatGPT bateu a marca de 1 milhão de usuários em 5 dias. Apenas 5. Isso fez dele disparado o aplicativo que cresceu mais rápido na história. É uma coisa, assim, difícil até de acreditar. E por trás de toda essa febre, tem um salto de poder tecnológico que é absurdo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 2018, o GPT-1 tinha 117 milhões de parâmetros. Parece muito, né? Mas aí, 5 anos depois, o GPT-4 pulou para uma estimativa de 1 trilhão de parâmetros. Isso não é crescimento, gente. É uma explosão de complexidade, de poder, num tempo curtíssimo. Então, depois que o susto e o encanto inicial passaram, a gente começou a ver que essa tecnologia é uma faca de 2 gumes. Então, bora sair um pouco da admiração e começar a entender os riscos e os limites que vêm com tanto poder assim. Primeiro, vamos falar da parte boa, da promessa. O poder do ChatGPT é inegável. Não é só uma ferramentinha. É um copiloto para quem programa, um parceiro criativo para quem escreve, um professor particular que nunca se cansa. A lista de coisas que ele já está fazendo e transformando indústrias inteiras é simplesmente gigantesca. E aqui está o pulo do gato. A tecnologia é fantástica em prever qual é a próxima palavra numa frase. Por isso os textos são tão fluidos, tão convincentes. Mas será que isso é a mesma coisa que entender de verdade o que está sendo dito? É aí que o perigo começa. Esse problema até ganhou um nome: alucinações. A inteligência artificial pode, com uma confiança que assusta, simplesmente inventar informações. Ela cria fatos que parecem totalmente reais. E mesmo com uma precisão que parece alta, tipo 88,7% no GPT-4, pare e pense um pouco. O que os outros 11,3% de erro podem causar em termos de desinformação espalhada numa escala global? E tem mais. A IA é basicamente um espelho dos dados que a gente usou para treinar ela. E se esses dados, que vêm da internet, estão cheios dos nossos preconceitos, ela não só aprende como pode amplificar tudo isso. Vieses racistas, sexistas, a preferência pelo inglês. A IA acaba refletindo as nossas próprias falhas como sociedade, só que numa escala muito, muito maior. Certo. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco. Porque os problemas não são só da tecnologia em si. Eles transbordam e causam impactos reais e bem profundos na sociedade inteira. Se a gente olhar para o mercado de trabalho, a IA é uma moeda de 2 lados. De uma estimativa da Goldman Sachs diz que até 300 milhões de empregos podem ser afetados. Do outro lado, a promessa é de um aumento de 7% no PIB global. Ou seja, é um cenário de ruptura gigantesca e, ao mesmo tempo, de um potencial de crescimento econômico que a gente nunca viu. E a nossa privacidade, como fica? Cada conversa que a gente tem com a IA pode ser usada para treinar os próximos modelos. Já vimos vazamentos de mais de 100 mil contas, dados sigilosos de empresas sendo expostos. Tentar seguir as leis de proteção de dados, como a GDPR da Europa, virou um desafio enorme para essa tecnologia. E tudo isso leva a gente para uma verdadeira crise de autoria. Pensa bem, a IA aprende lendo milhões de livros, artigos, vendo obras de arte, quase tudo com direito autoral, e aí ela cria algo novo, sem citar nenhuma fonte e sem ter um autor humano claro por trás. De quem é esse texto novo? A propriedade intelectual é de quem? São perguntas complexas e que, por enquanto, não têm resposta fácil. Ok, com tanto desafio na mesa, o tom da conversa está mudando. Não dá mais só para ficar apontando os problemas. Chegou a hora de fato, construir soluções, criar mecanismos de controle. Essa imagem aqui resume perfeitamente o nosso momento atual. A gente está no meio de uma tempestade de inovação e a governança de IA funciona como uma bússola. É o que a gente precisa para nos guiar, para ter certeza de que essa tecnologia vai avançar de um jeito responsável e seguro. A pergunta que não quer calar e que todo mundo está se fazendo é essa:
Como é que as empresas, os governos, as instituições, como é que eles podem lidar com essa complexidade toda? Como garantir que a ética não vai ficar para trás nessa corrida maluca pela inovação? E uma resposta que está ganhando força, bem prática e estruturada, é a criação de comitês de ética e inteligência artificial dentro das próprias organizações. Certo? Então, como se coloca de pé um programa de ética que funciona de verdade? É um processo, um passo a passo. Começa definindo de quem é a responsabilidade. Depois, faz um diagnóstico para saber onde a IA está sendo usada. Com os riscos na mão, se cria um programa de governança e princípios éticos bem claros. O último passo é oficializar tudo isso, estabelecendo o comitê. E para esse comitê não ser só de enfeite, ele precisa se apoiar em 5 pilares fortes. Primeiro, ter clareza na sua finalidade e na sua estrutura. Depois, as pessoas e o poder, ou seja, quem está lá dentro e que autoridade real eles têm para decidir alguma coisa. E por fim, um processo decisório transparente. Sem isso, um comitê de ética corre um sério risco de virar só burocracia. No fim das contas, fica muito claro que o ChatGPT é bem mais que um assistente de texto. Ele é um agente de mudança, sabe? Um catalisador que está acelerando uma transformação profunda no jeito como a gente trabalha, como a gente aprende e até como a gente se relaciona com as máquinas. Então, a grande pergunta que fica para todo mundo pensar é essa. Conforme a gente avança nessa corrida, como é que a gente vai equilibrar o potencial gigantesco da inovação com a necessidade, que é fundamental, de ter segurança, justiça e responsabilidade? O futuro está sendo escrito agora, e essa é a pergunta que vai definir como serão os próximos capítulos.